Olá, eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo. Nós estamos com o Momento com Deus dominical. Já tivemos uma excelente aula trazida pelo irmão Guilherme, da nossa EBD, e eu quero deixar uma mensagem a respeito da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus tem sido tão incompreendida, não aceita por muitos e tem sido tão desprezada. Eu quero falar e pensar e refletir sobre o que é a Igreja de Jesus. Eu quero orar em primeiro lugar. Nosso Deus, Pai amado, muito obrigado pelo domingo que temos na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de podermos explanar a respeito do que é a Igreja de Jesus. Louvamos ao Senhor pela vida da Igreja de Cristo, por aquelas que ainda cumprem com a alegria de proclamar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus e de também congregar todos aqueles que aceitam não somente a doutrina da Igreja, mas a toda a doutrina bíblica, mas o fazem com alegria e podem compartilhar as maravilhas da Tua palavra. Receba nossa adoração e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 20. O texto diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. A edificação da Igreja de Jesus. Aqueles que dizem que não precisam da igreja para serem cristãos, realmente a fé ela não começa na igreja. A fé começa em Cristo. Mas a igreja é de fundamental importância na vida de um crente, na vida de um cristão. É impossível ser um crente verdadeiro sem fazer parte da Igreja de Jesus. Jesus Cristo amou a sua igreja e a comprou com seu próprio sangue. Estou aqui fazendo algumas observações iniciais. A igreja, portanto, pertence a Jesus. Ele mesmo disse: Eu edificarei a minha igreja. Ela é a única na história, pois ela é constituída por todos os crentes de todas as épocas. Ela é visível, ela é invisível. A Igreja de Jesus ela é militante e ela é também triunfante. Ela é local, mas também tem alcance universal. Ela é o grande milagre da história, cujas portas do inferno não têm prevalecido e não prevalecerão contra ela. E a melhor forma, a melhor maneira de compreender a Igreja de Jesus é através do texto bíblico.
É necessário, meus amados, que nós entendamos que a igreja, ela foi edificada e foi constituída por Jesus. Então eu quero pensar como que Jesus vê a igreja, o que Jesus fala da sua igreja. Eu queria destacar que a igreja, segundo a ótica de Jesus, que nos deixou para que entendamos e compreendamos o significado da igreja, essa igreja é de origem divina, pois é o próprio Cristo, o próprio Jesus quem afirma: edificarei, como nós lemos no texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu edificarei a igreja. A igreja não é invenção humana. A igreja não é do homem. A igreja não iniciou no coração do homem. A igreja iniciou no coração de Deus e foi Jesus quem a edificou. É fruto da ação ativa e direta dele. Então essa é a primeira particularidade a respeito da igreja. Ela foi edificada, ela foi formada, ela foi iniciada em Cristo, na pessoa de Jesus. A segunda particularidade é que a igreja é propriedade de Jesus. Ele usa muito o pronome possessivo. Ele diz: edificarei a minha igreja, como diz o versículo 18. A igreja é de Jesus por criação e por resgate. E ao ser interrogado por Jesus, o apóstolo Pedro ouviu uma tríplice recomendação quando o apóstolo João registra no seu Evangelho, capítulo 21, os versos 15 a 17. Jesus diz a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. E por último ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia os meus cordeiros, as minhas ovelhas. As ovelhas não pertencem ao homem, não pertencem à figura do pastor terreno. Elas pertencem a Cristo. A ênfase de Jesus é de que os cordeiros e as ovelhas são suas, pois lhe pertencem, pois foi ele quem as comprou. Ninguém tem o direito de se apropriar das ovelhas de Cristo. Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, capítulo 2, verso 14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então essa é a segunda particularidade a respeito da igreja. A igreja é composta de pessoas regeneradas, pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. E elas têm um dono, elas pertencem a Cristo. A terceira particularidade que eu vejo é que ela é constituída por todos aqueles que reconhecem a Jesus. Assim como foi com Pedro, qualquer pessoa, para integrar-se à igreja, precisa também aceitá-lo como seu Salvador e saber quem é esse Jesus que as comprou. Jesus é o Cristo. Nós lemos o mesmo texto que lemos dias atrás, quando Pedro faz uma revelação muito abrangente, muito forte. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E depois pergunta aos seus discípulos: e para vocês, quem eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se você tem essa condição de reconhecer Jesus como o Cristo, Jesus como o Messias,
Jesus como ungido de Deus que veio a este mundo para salvar os pecadores, e como diz Paulo, dos quais eu sou o principal, você então passa a constituir a Igreja de Cristo. Você passa a pertencer à Igreja de Cristo. Então, todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, e tendo já passado também pelas águas do batismo, eles passam a pertencer à Igreja de Jesus. A quarta particularidade que eu vejo sobre quando Jesus diz que ele edificaria a sua igreja é que ela é indestrutível. Jesus diz no versículo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode destruir ou prevalecer contra a igreja de Jesus. Nada. As portas do inferno indicam que nem mesmo a morte poderá destruir o seu povo. Se assim não fora, os imperadores romanos já teriam destruído a igreja no primeiro século da sua existência. Tantas mortes o Império Romano fez de cristãos que deram a sua vida por causa da sua fé. O apóstolo Paulo chega a mencionar no capítulo 8, versos 38 e 39, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Nada pode separar. Ela é indestrutível, indestrutível. Ninguém pode destruir. Não poderá também o inferno deter o avanço e o crescimento da igreja de Jesus. As portas do inferno não podem impedir a igreja de avançar, da igreja de proclamar, da igreja falar do Evangelho de Cristo. Esta é a quarta particularidade. A igreja de Jesus é indestrutível. E a quinta particularidade que eu vejo nesse texto é que a igreja tem uma autoridade. A autoridade da igreja, ela é espiritual. Jesus afirma: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, como diz o versículo 19. Muitas pessoas confundem e se equivocam quando pensam que essas chaves, esse desligamento, ou a ligação, o desligamento, foi dado essa autoridade ao apóstolo Pedro. Não, não foi dada ao apóstolo Pedro. Foi dada à igreja de Jesus. A igreja de Jesus é que exerce a autoridade espiritual sobre os seus membros, disciplinando-os e corrigindo-os espiritualmente. Disciplina aqui, queridos, não é condenar o erro, mas é instruir os seus membros. A igreja precisa de instrução. A igreja precisa conhecer qual é ou quais são todas as normas que regem a igreja de Jesus. Como é que se deve se comportar? O que se deve fazer na igreja e através da igreja? Então nós precisamos ser disciplinados pelo Espírito de Deus a entendermos de maneira, na visão celestial, na maneira espiritual, como a igreja se comporta. E deve também a igreja corrigir aqueles que porventura estão tendo atitudes tão distantes daquilo que Jesus espera, daquilo que Jesus recomenda. O cristão, por exemplo, não pode continuar na prática do pecado. O cristão não pode viver na obra da carne, porque ele já é uma nova criatura. Ele agora pertence a Cristo. Ele agora pertence à igreja de Cristo. Ele agora abraça os valores da igreja de Cristo. Então, o fundamento da autoridade da igreja está na palavra de Deus, que é norma
de fé e prática do cristão e da igreja. É na Bíblia que nós temos todas as normas, toda a normatização de como deve ser o procedimento daquele que pertence à Igreja de Jesus. Por isso que nós, os batistas, defendemos a separação da Igreja e do Estado, da Igreja do Estado. Não somente nós, mas muitos outros grupos também evangélicos têm essa consciência de que a Igreja não pode ser o Estado, receber do Estado, e nem o Estado está interferindo dentro da Igreja. O governo que a Igreja exerce sobre os seus membros é, portanto, de natureza espiritual. Então, meus queridos, essas são as particularidades, bem peculiar, aquilo que Jesus vê quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja tem que trazer para o membro, para o crente em Cristo, muita alegria, muita disposição de ali ficar, porque sabe que nós pertencemos a um grupo diferente, a um grupo que tem procedimento bem distinto daquilo que o homem natural, daquilo que o homem comum, daquilo que o homem lá fora procede. A nossa mente, ela é diferente e deve ter em nós a alegria de pertencermos então à Igreja de Jesus. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 10 o seguinte: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui o autor aos Hebreus fala que nós fomos chamados, fomos destacados para estimularmos um ao outro com amor e a prática das boas obras. Exatamente porque agora nós somos pessoas transformadas por Cristo. Então, se você tem dúvida se deve ou não ir a uma igreja cristã para o louvor, para a adoração, pense que a igreja, ela é de Jesus. O espaço físico onde nós nos reunimos é para que juntos possamos, além de congregar, possamos aprender mais da palavra e possamos estar melhores preparados para sermos igreja, não somente do templo, mas sermos igreja lá fora, em nossos lares, no nosso trabalho, nas escolas, nas instituições de ensino, entre nossos vizinhos, entre os nossos parentes, em qualquer lugar. As pessoas reconhecerão que ali está uma pessoa que pertença à Igreja de Jesus. A igreja foi edificada por Cristo. Você tem essa noção? Você já pertence à Igreja de Jesus? Eu quero orar por você. Pai amado, nós agradecemos a alegria de pertencermos à Igreja de Jesus. Obrigado porque Jesus edificou a sua igreja. Jesus formou a sua igreja. E ela é constituída de todos aqueles que professam o nome de Jesus e que o confessam como seu Salvador e o seu Senhor. Muito obrigado a Deus, porque como integrantes da Igreja de Jesus, nós aguardamos a volta do nosso Senhor, do cabeça da igreja, aquele que virá para buscar a Igreja de Cristo, onde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Obrigado porque a Igreja de Jesus foi comprada com seu precioso sangue. Valeu muito.
custou a vida do nosso Salvador. Mas pela alegria, hoje nós podemos congregar e podemos perceber o imenso número de cristãos, de pessoas, de nossos irmãos que também foram alcançados pela graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado a Deus, porque hoje nós temos irmãos das mais variadas localidades, porque a Igreja de Jesus ela tem alcance universal. E louvamos porque aquele que diz que Jesus é o seu Salvador, eu posso dizer, este é meu irmão em Cristo. Obrigado pela Igreja de Jesus, atuante, militante nos dias de hoje, nos dias tão difíceis em que atravessamos. Mas a Igreja não deixou de ser Igreja. A Igreja ainda tem trabalhado, ainda tem anunciado esse Evangelho que continua sendo o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe as nossas igrejas, as igrejas que estão em todas as localidades, sempre com esse objetivo de reconhecer que, sendo a igreja de Jesus, nós temos deveres e nós temos obrigações, mas nós temos satisfações e alegria de podermos estar nesse grupo tão especial para o Senhor Jesus. E nós agradecemos por tudo isso no nome do Senhor. Amém. Quero lembrá-lo que eu estou pedindo que você possa compartilhar esse vídeo, você deixe o seu like também e se inscreva no canal Cimei Costa Lima dentro do YouTube. Deus abençoe. Na terça-feira retornamos com o nosso momento com Deus, momento de oração. Deus abençoe teu domingo.